E hoje vamos começar o CROMT Cast com um convidado muito querido, o Dr. Reinaldo Leite Martins Júnior. Ele é cirurgião dentista graduado pela UFRJ, especialista e mestre em disfunções temporomandibulares e dor orofacial, ex-docente dos cursos de odontologia da Unic e da Univag Mato Grosso, com artigos nacionais e internacionais publicados, capítulos de livro, autor do livro Disfunções Temporomandibulares Esclarecendo a Confusão, membro da Sociedade Brasileira de DTM e DOF e responsável pela área de diagnóstico de dor do CROIF, odontologia diagnóstica. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante para o diagnóstico na odontologia, que é a dor não odontogênica. Como diagnosticar? Bom, como está, Reinaldo? Seja bem-vindo ao nosso CROcast. Obrigado, Vânia. A Vânia é minha amiga desde uns 30 anos atrás, somos da mesma geração de adolescente, então muitos dos elogios, né, são devidos à amizade de longa data. Imagina. Então, é um tema assim, que eu gosto muito, é interessante e bem complexo, e dá para falar bastante coisa, né, que são o que a gente é chamado de odontalgia não odontogênica. E a definição do que seria isso, como o próprio nome diz, odontalgia não odontogênica, seriam aquelas coisas que parecem dor de dente, que o paciente acha que é uma dor de dente, ele procura o dentista com uma odontalgia, mas que não é dor de dente, é uma odontalgia não odontogênica. E como tem, né, Reinaldo, a gente vê, né, no nosso dia a dia, na clínica, tantos pacientes buscando e falam, nossa, é uma dor que vem e começa e dói, não sei se é em cima, se é embaixo, vai para o ouvido, né? Então, cada situação, a gente saber realmente encontrar essa dor, fazer um diagnóstico correto para que a gente tenha um sucesso no tratamento, saber realmente o que a gente está tratando, né? É muito importante. Eu queria justamente começar aí, né? Essa entrevista, o primeiro passo é a gente situar o que é DTM, né? DTM, como o termo diz, disfunção temporomandibular, né? E a confusão já começa pelo nome, né? Assim, é um nome que vem sendo colocado há muito tempo, né? Passou por diversas nomenclaturas ao longo do tempo e atualmente se convencionou chamar DTM, que é a sigla para disfunção temporomandibular. Mas ela não se limita à articulação temporomandibular. Então, olha como é que é a confusão, né? Então, você tem diversos subtipos, né? Um subtipo que a gente chama artralgia na ATM, deslocamento do disco articular da ATM, mas a maioria delas são dores, disfunção de origem muscular. Então, olha como é que começa a confusão, né? Se é confuso às vezes por dentista, você imagina o paciente. Eu chamo de disfunção temporomandibular, uma coisa que pode não ter nenhuma relação com a articulação temporomandibular. Então eu falo ao paciente, você tem uma DTM, alguma coisa com a minha ATM? Não. Eu estou chamando de disfunção temporomandibular, eu estou chamando de DTM, mas a sua dor é no músculo masseter, porque a senhora aperta o dente, e a sua ATM está perfeita, não tem problema nenhum. Então, para o dentista já é confuso. Você imagina o paciente ainda, né, que pega esses termos, vai no Google e acha tudo de bom e de ruim e não sabe discernir, né? Então, as DTMs elas são divididas em subgrupos, alguns são dolorosos, outros não são dolorosos. Por exemplo, a pessoa que instala a articulação quando abre e fecha, provavelmente por um deslocamento anterior do disco com redução, ela tem uma DTM, mas ela pode não ter dor, né? A pessoa que aperta os dentes e tem mas escuta, né? Mas escuta. Escuta o estalo. Escuta o estalo. E como estala perto do ouvido, né? Para quem está ali, incomoda bastante, né? Então, ele é um termo cumulativo, a gente chama de termo guarda-chuva, porque cabe um monte de coisa embaixo dela, né? Ela pode, eventualmente, se parecer com uma dor de dente, mas não é a dor mais comum que se parece com uma dor de dente. E ela faz parte de outro guarda-chuva maior, que são as dores orofaciais, que aí tem uma quantidade imensa
de dores orofaciais e mesmo de dores de cabeça, cefaleias, que podem parecer com uma dor de dente ou com uma DTM. Então, o leque de opções para diagnóstico é muito grande e não tem tratamento sem você ter diagnóstico. Sim, eu acho até assim uma quantidade grande até de pacientes que quando chegam ao consultório já passaram por neurologista. Você falou de dor de cabeça, né, cefaleia e tal. O paciente às vezes já passou por neurologista, já foi no oftalmo ver se é problema de vista e tal, e é uma DTM. Né? Tem uma patologia particular, que é a neuralgia do trigêmeo, né, que ela tem erro dos dois lados. Né? É o paciente com dor de dente e o neurologista tratando como se fosse neuralgia do trigêmeo. Né? E o paciente com neuralgia do trigêmeo tratando com o dentista, né, fazendo endo, fazendo extrações, e é uma neuralgia do trigêmeo. Então, às vezes, todas as profissões, né, que trabalham com dor, elas deveriam se aproximar mais. Né? A gente participar dos congressos, dos cursos de educação continuadas uns dos outros, né? Então, as pessoas que trabalham normalmente a equipe, né? Eu trabalho com alguns médicos, muito próximo, a gente troca muita ideia, a gente aprende muito uns com os outros, né? E a gente acaba errando menos, né? Você vai aprimorando, você vai errando menos. Mas, assim, um nível de incerteza sempre vai ter, né? E eu tenho histórias, assim, muito interessantes, assim, de todos os tipos de vieses, né? De paciente médico que achou que tinha neuralgia do trigêmeo, e aí ele leu sobre neuralgia do trigêmeo, e ele incorporou aquilo, né, e tratava e não melhorava, e eu fazia o diagnóstico, não, mas é neuralgia do trigêmeo, não é possível. E aí fizemos a panorâmica, assim, com desencargo de consciência, estava lá um molarzão com uma cara imensa, mas eu falei, cara, mas a sua sintomatologia era de neuralgia do trigêmeo, doutor. Eu comecei a estudar neuralgia do trigêmeo, eu incorporei aquilo, quando o senhor perguntava, eu falava certinho que era neuralgia do trigêmeo, que é o que eu tinha lido. Então, olha que tipo tanto de coisa que pode interferir, às vezes, no diagnóstico, né? Levando a gente, né, o paciente querendo guiar, né? Exatamente. O diagnóstico, né? Inconscientemente, às vezes, né? Ele quer resolver, né? Quer ter um problema resolvido. Já deu uma pesquisada ali, já incorporou o que ele leu, que às vezes não é a realidade, né? E às vezes confunde a gente, né? É verdade. Ó, Reinaldo, lembrando que o podcast é do CRO, mas estará nas redes sociais, nas plataformas de streaming, disponíveis a toda a população, tá? Então, nós estamos aqui lembrando também com o Dr. Reinaldo Martins Leite Martins Júnior, né? Que está dando uma aula para a gente de dor não odontogênica, né, Reinaldo? E, assim, esses tipos de dores, quanto aos tipos de dores, Reinaldo, o que mais aparece no consultório? Vamos lá. O que mais aparece é a disfunção temporomandibular, né? Que é as DTMs, é o articular, é o paciente que estala, o paciente que trava e não abre a boca, o paciente que tem uma dor muscular por apertamento, que está ligado às vezes a estresse, a tensão, uma série de coisas. Perdão te interromper, mas assim, é uma noção que parece que veio pós-pandemia, que aumentou muito essa dor de apertamento, essa situação, e até trincas, isso eu vejo no meu consultório também, né? Então, a gente tem uma sensação, eu não vi nada científico disso, mas assim, a gente sabe, por exemplo, que apertamento de dentes, ele está ligado à tensão e à atenção. Então, a pessoa quando está muito estressada, ansiosa, ela tende a apertar, e quando ela está atenta também. Então, tem estudos mostrando que a pessoa está relaxada, você dá palavras cruzadas para ela fazer, ela aperta os dentes. Você dá tabuada para ela fazer, ela aperta os dentes. Aí tem a questão do apertamento causando dores, mas tem uma coisa, porque a dor, ela não é só uma sensação, ela é uma experiência. Então, a mesma dor, ela pode me fazer sofrer mais do que a dor idêntica em você. E ela é individual, né? Isso que eu ia falar. Eu não tenho como passar para você, senão em palavras, sendo subjetiva nesse momento, mas tentar desenhar como é a minha dor, né? Exatamente. Ela é intransferível, né? Exatamente. Então, cada um, como ela é uma experiência, é experiência pessoal. E essa experiência, essa sensação, essa experiência, ela modifica a gente mesmo, dependendo do estágio que você está. Então, se você tiver numa fase muito ruim, de estresse, de ansiedade, cheia de problemas, aquela dor, ela vai te fazer sofrer mais do que se você tiver num período muito bom da sua vida, que talvez você se preocupe menos com ela, e a dor é a mesma. Então, a gente tem esse aspecto de talvez a pandemia
ter causado assim, uma maior incidência de dores de DTM, ou dela ter trazido mais sofrimento para umas dores que existem. Porque a pandemia ela fez a gente sofrer, né? Então ficamos presos dentro de casa, incerteza, pessoas morrendo, pessoas passando mal, o medo que a gente tinha, né? Sim. Então tudo isso, ela pode não só causar uma dor, né, uma DTM, né, por estresse, apertamento, essas coisas, mas pode inclusive trazer mais sofrimento para uma coisa que estava ali, mas que você nunca, não tinha te feito sofrer tanto, né? Então a gente tem esse aspecto assim. Eu não conheço nada científico, mas muitos colegas relatam isso daí, que pós-pandemia aparentemente teve um acréscimo das né? dores, das DTMs dolorosas. Uhum. Né? Isso que é outra parte que eu ia te perguntar. As DTMs, assim, nem sempre elas causam tanta dor, sim, né? Assim, a ponto de incomodar, da pessoa ir buscar um profissional. Às vezes ela convive anos com aquilo e fala assim, não, eu sempre tive, mas não me preocupa. Então tem como você ter um sintoma, mas um sintoma de leve a moderado, que você pode conviver com aquilo, Reinaldo. Sim, sim. E inclusive assim, falando de novo da questão da experiência, né? A pessoa tem uma dorzinha ali, sei lá, há 10 anos, ela conviveu com aquela dorzinha. Aí de repente a vizinha teve uma dor parecida, descobriu que era câncer e morreu. Você entendeu? Aí pronto. Aí pronto. Meu Deus, será que eu estou com câncer? Né? Aí aquela dorzinha traz imenso sofrimento por causa do medo. Sim. E ela vai, às vezes, no seu consultório, ela vai falar da dor, mas não vai falar do medo, para não parecer assim que está muito assustada e tal. Você demonstra, né, que aquela dor, olha, a senhora tem uma DTM, a senhora aperta os dentes, tal, não sei o quê, não tem câncer. Às vezes o paciente some, né, e se você ligar para ela, não, doutor, está resolvido. O tratamento que o senhor fez resolveu, né? E isso engana muito, assim, uma confusão que tem muito em relação ao DTM, porque tem uma porcentagem dos pacientes que melhora com qualquer coisa, né? Porque ele já ia melhorar, porque você tranquilizou, né? Porque e exacerba também, né? E às vezes exacerba também. Mas esse que melhoraria de qualquer maneira, qualquer coisa que você faça, parece que foi o que resolveu, né? E é por isso que tem tanta gente fazendo tantas coisas diferentes, todo mundo, não, eu faço isso e resolve, o outro, não, mas eu faço outra coisa e também resolve. E é por isso que a gente precisa sempre, assim, para decidir o que funciona e o que não funciona, de estudos, né, com um grupo controle que você finge que faz alguma coisa. Né, e aí você vai saber realmente se aquilo que você fez funciona, ou se passou sozinho, ou se você tranquilizou o paciente e resolveu, né? Então essa é uma das grandes causas de confusão na DTM, a pessoa achar que o que ela fez resolveu, quando às vezes a dor pode ter passado sozinha. Todos nós já tivemos, por exemplo, uma dor nas costas, né, que a gente não fez nada, ela foi embora. Né, doeu, tá, pescoço, passou uma semana, sumiu minha dor. Se eu tivesse feito qualquer coisa, no dia anterior a que ela ia sumir, nossa, melhor tratamento do mundo, né? É verdade. Olha, algumas sinais, existem sinais assim, vamos dizer assim, patognomônicos que de DTM, assim, que ajudam no diagnóstico, né? Isso. Primeiro, DTM você tem que ter as dolorosas você tem que ter uma dor, né? Região de temporal, masseter, que são pré-auricular, então, articulação. Sintomas mesmo, né? Sintomas mesmo. Sinais não. Mas essas dores, elas costumam piorar com uma mastigação, com movimentos mandibulares. Né? Então o paciente fala, quando eu como uma carne mais fibrosa, dói. Quando eu mastigo muito, dói. Quando eu falo muito, quando eu abro a boca, dói. Então, quando eu como farofa, dói. Quando eu como farofa, dói. Aí deve ser dor de dente mesmo, né? Então, assim, uma coisa para chamar a atenção do clínico, às vezes, né, é assim, dor de DTM, ela costuma piorar com função. Então, se a paciente tem uma dor, e ela mastiga bem, ela abre a boca, ela mexe para os lados, come de tudo, né, fala, e não, aquilo não desencadeia ou não piora a dor dela, é muito provável que não seja DTM. Nós fizemos um estudo há uns 10 anos atrás, que nós colocamos um caso típico e assim, sem dúvida nenhuma, que era um caso de enxaqueca, né? Então era uma dor unilateral, pulsátil, acompanhava fotofobia, fonofobia, a luz incomodava, o barulho incomodava, náusea, a pessoa se trancava no quarto escuro e tal. Então não tinha dúvida que era enxaqueca, né? Colocamos uma mordida cruzada e mandamos 1.200 e poucos e-mails para os membros de uma sociedade de ortodontia, perguntando o que eles fariam
para tratar a dor do paciente. 64%, né, dos especialistas que eram membros de uma sociedade, então teoricamente são pessoas que estão mais antenadas, mais esclarecidas, frequentam o congresso, 64% mexia na oclusão do paciente para tratar uma enxaqueca, que não tem relação nenhuma, né? Então, assim, a gente colocou uma outra pergunta lá, né? Se a resposta dele estava baseado no que ele aprendeu no curso de pós-graduação. A maioria do que errou falou que aprendeu no curso de pós-graduação. E a maioria dos que acertou, né? Nós temos uma enxaqueca no caminho, né? E a gente considerou certo, inclusive, quem não sabia. Tem noção do que isso seja e encaminha para o especialista. Estava certo. Obrigado, né? A maioria dos que acertou aprendeu fora dos cursos de odontologia. Então, pelo menos naquela época, tinha uma falha, eu acredito, de formação, né? Aquela ideia oclusionista da década de 60 e 70 que permanece ainda, infelizmente. Isso que eu ia perguntar para você, né? Você como professor também, né? E que gosta, né, da academia, gosta de investigar, de buscar o conhecimento, né? Então, enquanto investigador, vamos dizer assim, né? O que a gente vê de artigos nessa área? Então, se você procurar na área mesmo, dos artigos de DTM, do orofacial, a gente sabe que muito provavelmente, né, você tem componentes genéticos, como etiologia, né? Você tem componentes que a gente chama de biopsicossociais, né? A dor crônica de DTM e outras dores estão muito ligadas à ansiedade, depressão, catastrofização. Você tem um papel importante das parafunções, principalmente o apertamento de dia, né? Porque o bruxismo noturno, a força é muito grande, né? Você quebra dentes, você desgasta, mas você não arranja a noite inteira. E a placa resolve? A placa protege os dentes, né? Do não bruxismo, resolve, né? Não resolve, né? E a pessoa continua arranjando e apertando em cima da placa. Agora, de dia, você consegue apertar dos seus dentes 10, 12 horas. Então, talvez isso que seja fundamental para você ter uma dor muscular, por exemplo, fadiga. Né? Você fica o dia inteiro, né, apertando, é como você pegar alguma coisa na mão e ficar segurando, chega uma hora que vai começar a doer seu braço, a musculatura reclama, né? Então, assim, eu citei aqui a parte de oclusão, os especialistas em DTM de orofacial, a gente não trabalha mais com oclusão, né? Às vezes o pessoal fala assim para mim, né? Reinaldo é especialista em oclusão, eu não sou. Se o problema é oclusão, pega um bom ortodontista, né? Um bom reabilitador, que eles trabalham muito bem com oclusão, né? Que é importante para a estética, é importante para a função, né? Talvez ela tenha uma relação com essas lesões cervicais, né? Junto com a parafunção, mas a parte de DTM do orofacial mesmo, a gente tem dado muito pouca importância para a oclusão, salvo quando a oclusão ela é uma consequência de um problema de DTM. Por exemplo, a pessoa tem uma reabsorção de cabeça da mandíbula, um processo degenerativo, uma osteoartrite, né? E quando ela perde a altura de cabeça da mandíbula, a oclusão dela bagunça, ela abre uma mordida anterior, ela vai para trás, se era classe 1 vira classe 2, se era classe 3 vira classe 2, né? Então aí você vê a oclusão como uma consequência, não uma causa das DTMs, né? Então assim, eu sou fascinado por estudar essa área, sabe? Agora, DTM é uma das dores orofaciais, né? A gente tem muito mais coisas que nos dão trabalho. Eu acho assim, uma das queixas que a gente escuta muito no consultório é quando o paciente chega e fala assim, doutora, eu não sei, dói tudo desse lado, né? Aí você fala, mas em nada desse, não, nada desse, é tudo desse lado, né? Então eu gostaria que você desse algumas dicas para o colega que está nos escutando agora, assim, para guiar nesse diagnóstico e para poder estar encaminhando, né, esse paciente corretamente e até explicando, né? Uma vez que a gente agora, né, munido aí de artigos, né, e da sua vivência, né, que sabe que a maioria vai sumir como uma dor nas costas, né? Uma grande quantidade dessas dores orofaciais, né? E vão acabar passando de alguma maneira, né? Sem um tratamento específico.
Então, umas dicas aí, o que você tem para dar para o clínico? Tá. Vamos pensar no seguinte, né? A pessoa que procura o clínico, o dentista, ela acha que está com uma dor de dente. Sim. Então, onde que tem que começar? O dentista tem que saber diagnosticar dor de dente, tá? E pelo menos excluir, falar, isso aqui não é dente. Então, qual que é a história normalmente de dor de dente, né? É uma dor que normalmente é pulsátil, né? Piora quando o paciente deita, né? Porque aumenta a pressão intrapulpar. Ela normalmente ou reage, ou tem uma história de reagir com alimentos frios ou quentes. Doutor, tomava água gelada, doía, tal, né? Ao exame clínico vai ter uma cárie associada ali, né? Uma restauração extensa. Exatamente. Você vai fazer o seu teste com o seu endo-ice, né? Você vai fazer percussão, você vai colocar gelo em dente por dente. E normalmente você consegue falar, isso aqui é dente, né? Eu coloquei o endo-ice aqui e não sentiu nada, então talvez ele esteja necrosado, né? Isso. Coloquei o endo-ice aqui e o paciente faltou bater em mim na secretária, então talvez tenha uma pulpite aqui, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é melhorar o diagnóstico de dor odontogênica, que é muito chato quando a gente recebe um paciente, né, e você devolve e fala, ó, abre 26, está necrosado, né? E tudo que eu fiz é ver na radiografia uma restauração profunda, coloquei um estímulo frio e não sentiu nada, sabe? E aí a pessoa descobre, como a coisa é muito ampla e complexa, a pessoa encaminhar quando ela vê que não é dor de dente. Então ela não precisa conhecer tudo de dor, mas tem que falar, ó, isso aqui não é dente. Então vamos encaminhar. Tá meio estranho isso aqui, né? Tá estranho. Porque às vezes o paciente também quer te guiar, né? Como a gente falou, quer te guiar. Você bate, você faz uma percussão, faz ali, faz de novo, volta, coloca ela. Não, né? Bloqueios anestésicos é importante também, né? Isso. Você tá com dor, vamos anestesiar aqui esse premolar e vamos ver. Ah, passou a dor, então provável que esteja nesse segmento, né? E encaminhar as coisas que são esquisitas, que ele percebeu que não é dor de dente, que não é dor periodontal, né? Você sondar, ver se não tem abscesso. Você fazer aquilo que a gente fazia na semiologia básica de terceiro ano, né? Palpar linfonodos, palpar para ver se não tem um caroço, alguma coisa. O básico, né? Bem feito, né? O básico bem feito. E aí, o que você não souber, tente encaminhar antes de intervir. Você quer ver uma coisa que é chata, e você como endodontista deve ter visto, e é importante para você, que é o que a gente chama de dor neuropática trigeminal pós-traumática, né? Que é uma dor que é causada por dano ao nervo, né? Por isso que é uma dor neuropática, trigeminal porque é na face, dor do trigêmeo, e ela pega uma porcentagem de tratamentos que foram bem feitos. Uma porcentagem dos tratamentos endodônticos vai acontecer isso, e não é culpa do dentista, uma porcentagem das exodontias, uma porcentagem dos implantes, uma porcentagem das cirurgias ortognáticas, vai acontecer isso, né? É aquele nozinho que dá no nervo? Essa é uma das coisas que acontece, né? Você extraiu um dente, você removeu uma polpa, você cortou, né? Você inseriu, você causou dano ao nervo, tá? E a maioria das pessoas não vai acontecer absolutamente nada, né? Vai se formar ali uma cicatriz e tal, e vai tocar a vida. Agora, uma pequena porcentagem deles pode ter uma reação aberrante a essa agressão. Então, uma delas que você falou é o carcinho, que é o neuroma. O neuroma é como se fosse, as pessoas devem ter visto já aquela na pele que chama, quando forma, queloide, né? Queloide, sim. Você imagina um queloide de nervo. Então você fica com uma bolinha ali, cheia de canais de cálcio, cheia de canais de sódio, os íons entram ali e disparam uma mensagem de dor para o cérebro, né? E aí o que o cérebro entende? Está doendo. Que dente? O dente que fez o canal. Ou o dente que extraiu, né? E a pessoa, ela fala, está doendo o dente, mas o dente não está mais aí, entendeu? É um mecanismo talvez semelhante àquela dor de membro fantasma, a pessoa que amputa um braço, por exemplo, e sente dor no dedo que não existe mais. Então esse é um dos mecanismos possíveis, mas tem outros. Você tem brotamentos de fibras da temperatura que misturam com fibras da dor, fibra do tato que mistura com fibra da dor, né? É o paciente que, doutor, depois que fiz canal, eu ponho a língua aqui na gengiva e dói. Aí você olha, não tem nada na gengiva, não tem bolsa, nada, mas você toca ali e dói. Então provavelmente você teve algum brotamento ali que fibras do tato misturaram com fibras da dor, quando chega no cérebro, é dor, né? Tá tendo agressão. Sim. Então isso acontece, por exemplo,
A literatura varia, mas de 3 até 20% tem de tratar do canal. Eu vi outro dia um artigo de implante, 3 em cada 1000. Né? Isso depende muito assim, do grau de dor e tal. E o laser resolve isso daí? O laser pode só ser tratamento paliativo? Ou adjuvante, tá? Como a gente tem, o problema não está no dente, né? Está no nervo, a gente tem que tratar o nervo. E uma vez feito o diagnóstico, a gente atua normalmente com fármacos que são antidepressivos e anticonvulsivantes. Tá? Não é porque a pessoa tem depressão, não é porque a pessoa tem epilepsia, mas esses fármacos eles modulam ali aqueles disparos aberrantes do tecido nervoso, né? Mas para o clínico o fundamental é o quê? Né? Você fez uma endo e o paciente tem dor. Persiste. Né? Que persiste. Primeira coisa é você excluir alguma coisa local, que é mais provável que seja uma coisa local. Sim. Uma perfuração, um canal que você não identificou, né? Uma fratura. Sim. Então aí entra o quê? Entra você olhar com o microscópio, na cavidade, entra você fazer uma tomografia de boa qualidade, né? E se você vê que não tem nada que justifique, o canal está perfeito, não tem um canal acessório, não tem fratura, né? Não intervenha mais. Porque tem estudos mostrando que quando você intervém, principalmente com medidas invasivas, você piora a situação. Porque cada vez que você retrata, que você perfura, que você raspa, ou faz o que quer que seja, você está cortando mais nervo numa pessoa que já tem essa tendência. Então, assim, você vai mexendo e vai piorando, vai ficando cada vez mais difícil de tratar. E aí a pessoa chega pra gente, já pé da vida com o dentista, sabe? E assim a gente tem... Tinha só uma dorzinha, agora tá vindo tudo no pescoço. Então, assim, encaminha essas coisas, primeiro, porque a gente está preparado não só para fazer o diagnóstico, mas para conversar com o paciente, né? Ó, isso não é culpa do dentista, infelizmente, isso ela faz parte, né, de uma pequena porcentagem, e se ela estava com dor, tinha que tratar o canal. Ia fazer o quê? Você tem que tratar o canal, tirar a polpa, etc. Mas algumas pessoas desenvolvem isso, e a gente vai tentar tratar a partir de agora. Então tem, assim, a dificuldade do dentista de não intervir, né? A dificuldade do paciente de entender, né, que não é culpa do dentista e não é problema do dente, né? E às vezes de outros dentistas, que está passando tarja preta ao paciente, achando que o paciente está louco, né? E a gente tem meios, mano, de fazer diagnóstico, sabe? Normalmente esses pacientes, eles têm uma condução nervosa aberrante, sabe? Então você pega uma sonda, por exemplo, você sai cutucando, né, em volta ali de onde ela sente dor, às vezes ela não sente nada com a picada, às vezes ela não sente quando você passa um algodãozinho, ou sente mais, né? Você vai cutucando com a sonda, aqui eu senti a picada, opa, aí doeu, né? Então são conduções aberrantes, às vezes sente mais com frio, sente menos com frio, a gente compara um lado com o outro, e como você não tem um exame que dê, assim, odontologia típica, dor neuropática, você excluiu as causas odontogênicas, né? E você encontrou essas aberrações assim na condição nervosa, você já parte do princípio que é grande a possibilidade de ser uma dor neuropática, né? Então a gente vê assim, teve dor neuropática depois do implante, né? Tá há 3 meses, aí tira o implante. Aí quando você tira o implante, você cortou mais. Então assim, perdeu o implante, que não precisava tirar, tá doendo e a dor piorou agora, entendeu? Então assim, a questão assim, das pessoas saberem que isso existe, né? Que não é loucura, né? Tem uma literatura imensa em relação a isso. Parece estranho, mas existe. Tem como conduzir. Respaldando, né, cientificamente, uma conduta ali dentro do possível, né, da clínica e de dar uma qualidade de vida para o paciente, né? Porque o paciente também conviver com aquilo, às vezes, interfere até no psicológico, ali no dia a dia, aquele cotidiano, ele está trabalhando, está com aquela dor, chega irritado em casa, já briga com a mulher, né? Olha a confusão está feita. Uma das feita. características dessa dor é que ela é quase constante. Às vezes o pessoal não fala uma dor valor 10, né? Doutor, 5, 6, mas ela está o tempo todo aqui. Eu durmo, é interessante, não impede a pessoa de dormir, né? Dor de dente acorda a pessoa, né? Não deixa dormir. Essa dor está ali o tempo todo, ela é irritante, a pessoa dorme, mas ela acorda, ela já está com aquela dor, que às vezes é uma queimação, que às vezes é um choque. E não é fácil tratar, assim, porque mesmo que a gente fala anticonvulsivante, antidepressivo, você tem que achar a dose certa, o remédio certo,
que funciona para um não funciona para outro, o que é muito para um não é muito para outro. Então, assim, tem que ser muito conversado, o paciente ter paciência, passar o remédio certo, na dose certa, ele entender os limites. A dor valor 6, escuta, se eu levar ela para 3 dor, para 3 ou 2, você já estaria satisfeito, entendeu? E já aconteceu de ter caso que foi a 0, mas não é o usual, né? Mas o importante é assim, o dentista conhecer, o paciente ter noção disso, entender, né? E não sair às vezes, porque é chato quando assim, a gente vê a história, né? Começou com a endo, aí passou para a episiotomia, depois passou para a exodontia, aí colocou o implante e o paciente está com a mesma dor que estava lá atrás, depois de tudo isso. Aí o paciente já chega... só não deveria ter trocado aquela restauração de amálgama por resina. Onde começou ali, né? Não, aquela do segundo molar superior, que não tinha nada de estética, né? Tinha um professor meu que falava, né? Estética desse daí é só se ele andar de 4, de barriga para cima e de boca aberta, para as pessoas verem esse amálgama ali, né? A dúvida não deixa, porque sempre tem a possibilidade de dar errado. Olha, Reinaldo, eu só tenho a agradecer. Se deixar, a gente fica até amanhã, né, conversando aqui. Com certeza. Porque a gente sabe, né, do seu vasto conhecimento na área e é o dia a dia do cirurgião dentista, né? A gente trabalha com dor e saber reconhecer essa dor e tratá-la, né, para propiciar um bem-estar para o paciente é o nosso pão nosso, né? Sim, é o nosso ali todo dia. Então só tenho a agradecer, Reinaldo, aí você ter aceitado conversar aqui com a gente, né? Passar um pouquinho, compartilhar esse conhecimento que você tem na área e falar pessoal em casa, hein? Olha, não percam realmente, esse aqui tá show demais, né? E aí sigam também, aproveitam, sigam o Reinaldo, que é um excelente profissional e tem muito para compartilhar com a gente, tá? Obrigada, Reinaldo. Obrigado. Sempre bem-vindo, viu? Estou à disposição. Só complementando, assim, que embora não seja uma especialidade muito conhecida ainda, né? Que os colegas dentistas vejam o especialista, né? Tem vários especialistas no estado, inclusive no interior, que vejam como parceiro, assim, para dividir a responsabilidade desses casos de dores complexas, né? Isso é importante. Eu falo, como é que fala, o cordão umbilical, né? A gente olha para o próprio umbigo para a gente lembrar que a gente não está sozinho no mundo. Exatamente. Né? Então a gente dividir essa responsabilidade de como lidar com o paciente ou com um caso mais complexo é muito importante, né? Melhora a qualidade de vida com o paciente, melhora muito, talvez, o relacionamento com o paciente, né? Às vezes está desconfiado do dentista, está vendo que não está resolvendo, o dentista não tem a resposta. Então veja o especialista em DTM orofacial como um parceiro, né? Que vai te ajudar muito, melhorar a qualidade de vida do seu paciente, melhorar o relacionamento seu com o seu paciente, que a maioria dessas coisas que acontecem não é culpa do dentista, se ele não invadiu mais além do que estava no começo, né? Então é importante saber que tem essa especialidade, que tem vários colegas no estado competentes para isso, né? E que aprendam a dividir esses casos, que a gente tem muito para contribuir, eu acho. Tá ótimo, Reinaldo. Obrigada, tá? Pessoal, até a próxima, CRO Cast. Obrigada.